Boa noite. Nós estamos hoje com a professora Simone Alves dos Santos, professora e mestre em sistema de patologia ambiental experimental, também formada em psicologia e em enfermagem, que ministra as aulas de enfermagem dentro da Universidade Anhanguera. Boa noite, né? Como eu estava comentando, né? A minha primeira formação foi em psicologia. Depois de algum tempo, eu vi que me faltava alguma coisa e eu comecei a pesquisar algo dentro da área da saúde e resolvi fazer enfermagem. Onde eu acredito, né, que eu me tornei uma enfermeira melhor, porque a psicologia me deu base para isso, tá? Depois da enfermagem, eu acabei fazendo, né, uma pós, porque eu gosto muito da docência, eu gosto muito dessa troca com o pessoal mais novo. Eu fiz pós e fiz mestrado também na área de oncologia, patologia experimental, tá? Patologia ambiental e experimental na área de oncologia, que é uma área dentro da enfermagem também que eu acho muito interessante, porque a gente está tendo, né, cada vez mais um aumento de pessoas que desenvolvem câncer, né? Até porque a nossa população está envelhecendo. E eu achei que isso tinha muito a ver comigo. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu acho que é bastante interessante essa área. Muito obrigado. Dentro do programa de hoje, a gente vai estar abordando alguns temas, mas o principal deles é a questão da doação de sangue, onde a gente está num período de algumas campanhas e a nossa querida professora, ela vai nos falar um pouquinho melhor sobre esse universo, como é para se doar, quais são os fatores que podem, que não podem, e assim também tirando algumas dúvidas com os alunos da Universidade Anhanguera do curso de jornalismo. Nós fizemos uma campanha agora recente, né, com relação à doação de sangue. Uma das disciplinas que eu ministro é urgência e emergência, onde a gente fala muito de trauma, né, os cuidados com trauma, para que o paciente tenha melhores condições possíveis de recuperação com menos morbidade possível, tá? E dentro dessa questão, a gente viu a dificuldade com relação a sangue. Tá? Dentro da nossa população, a gente tem apenas 2% de pessoas que doam sangue. Isso é muito pouco, uma quantidade mínima. Então, a gente tem que estar sempre em campanha, atrás de campanha, os bancos de sangue trabalham sempre no limite. E eu acho importante, né, dentro da formação, apresentar para os alunos também, né, a necessidade da prevenção de algumas situações que podem ser mutáveis, né, onde a gente pode criar uma nova visão. 2%, gente, é muito pouco. Tá? Então, o que a nossa população tem de costume, né? Doar sangue só quando alguém da família precisa. E isso tem que parar de ser uma coisa pontual para ser uma coisa que se faz ali, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, doação de sangue, né? Por exemplo, o homem, ele pode fazer essa doação a cada 2 meses e a mulher a cada 3 meses por causa do ferro. A mulher demora um pouquinho mais, né, para que o organismo dela produza ferro. Por isso que ela tem que demorar um pouquinho mais, né, o organismo dela demora um pouquinho mais. Mas é algo, né, que é rápido, não causa nenhum tipo, né, de deficiência, de transtorno. Então, o que a gente quer é trazer uma nova visão para que as pessoas, né, tenham mais adesão à doação de sangue, para a gente sair desses 2%, para a gente não estar nessa dependência, por exemplo, de, olha, a gente está precisando de sangue, fazendo campanha para estar sempre suprindo uma coisa, né, que não precisaria estar funcionando dentro dessa ótica. Sendo que, assim, não adianta eu prestar todos os cuidados, ali no caso de trauma, de acidente para o meu paciente, sendo que na hora que ele precisa de uma transfusão de sangue, ele não tem. Muito obrigado, Simone. A gente vai agora algumas perguntas e primeiro a perguntar é o aluno Vinícius. Para dar introdução ao nosso tema de hoje, primeiramente eu quero agradecer a presença da professora. Bom,
Simone, eu queria perguntar como que funciona a preparação para quem vai doar? Quais os procedimentos antes da doação e existe algum documento necessário que a pessoa tem que levar quando for fazer essa doação? É necessário que se leve um documento de identificação com foto, pode ser a habilitação, a RG, ou algum desses documentos, tá? Você vai fazer um pequeno cadastro. Hoje em dia, você pode fazer o agendamento da doação de sangue, tá? Você entra no site, escolhe o posto mais próximo à sua residência, ao seu trabalho, aquele que você achar mais conveniente para você, né, também otimizar ali o seu tempo. Qual a preparação? É ideal que você esteja bem alimentado, né, e bem hidratado. Existe algumas restrições com relação a algumas doenças, né? Mas a gente pode estar falando disso. Eu não sei se vocês vão estar questionando com relação a isso, mas o ideal, né, é que se esteja bem alimentado e que leve ali um documento com foto. Basicamente é isso. Tem alguns questionamentos, né? Se você for fazer ali o seu, se você for fazer essa doação ali agendada, onde você já vai fazer, responder alguns questionamentos básicos. Mas fora isso, né? Você vai também, quando você gasta em média 1 hora e meia no máximo na primeira doação. Nas próximas doações esse tempo diminui um pouco, porque já tem ali o seu cadastro, né? Então, você passa pela primeira avaliação, onde vão verificar os seus sinais vitais e verificar também como está a sua hemoglobina, tá? Para verificar se você tem anemia, qualquer tipo de coisa, porque aí você não vai poder fazer a doação. Fora essa primeira avaliação, depois você vai falar com o enfermeiro, onde ele vai fazer, vai fazer outros questionamentos que podem ser impeditivos, né, na hora de você fazer a doação. Mas basicamente é isso. Ok, muito obrigado. Agora a gente tem mais uma pergunta do aluno William. Olá, professora, tudo bem? Primeiramente, obrigado por estar aqui. Parabéns pelo seu currículo Lattes, pelo mestrado, por tudo que você tem contribuído para a academia e para essa área da saúde, que é muito importante. Sim. A minha pergunta ela é muito específica. Pessoas que fazem tatuagens são impossibilitadas de doar sangue por um determinado tempo, né? 1 ano. A minha pergunta é claro que a gente sabe da relação da tinta com o sangue, mas a senhora saberia dizer qual é a relação disso? Houve uma nova determinação, né? Antigamente era 1 ano de prazo, agora esse tempo caiu para 6 meses. O problema, né, além de, primeiro, porque nem todos os lugares, né, são ali lugares estéreis, feitos ali de acordo com o que determina a Anvisa. E outra coisa também são resíduos que a tinta pode estar liberando ali na corrente sanguínea. Por isso que a gente dá esse espaço de 6 meses agora, para que o paciente que vai receber esse sangue não corra nenhum risco ali de contaminação. E quem determina o tempo é a Anvisa ou é algum órgão internacional? Não, é a Anvisa, né, que são estudos, né, que levam ali a mudança nessa determinação. Por exemplo, o tempo caiu, né? Antigamente era o quê? Era 1 ano que a pessoa, depois da última tatuagem ou piercing, não podia fazer. Agora caiu para 6 meses. Essa é a nova determinação. Muito obrigado. Muito obrigado, William. Agora a gente segue com a aluna Gisele. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite. Prazer estar aqui para poder falar com a senhora. Bom, a pergunta que eu tenho também um pouco específica. Deixa eu só vir aqui que eu não lembro direito. Pronto. A gente sabe que tem muitas pessoas que é impossibilidade de fazer a doação de sangue, né? E eu vou destinar essa pergunta a um público específico, as pessoas vivendo com HIV, eles não podem fazer a doação de sangue. E eu gostaria de saber um motivo específico do porquê e por que essa interferência acaba acontecendo. Tá, eu vou falar um pouquinho, né, quando houve essa nova modificação, por quê? Não sei se vocês deram uma pesquisada, mas o sangue, há alguns anos atrás, ele era comprado.
né? Então não existia doação de sangue. Então, quem que vendia esse sangue? Eram as pessoas ali menos favorecidas e também não existia testagem desse sangue. Então, houve toda uma modificação com relação a isso, onde no nosso país é proibido a venda, a comercialização do sangue. E todo o sangue tem que ser testado. Nós tivemos pessoas, por exemplo, muito famosas, eu não sei se vocês pesquisaram alguma coisa, mas Betinho, né, que criou a campanha da fome, contra a fome, Enfio, eles eram hemofílicos e eles foram contaminados pelo vírus do HIV. Tá? Por que as pessoas elas não podem receber esse sangue? Porque o HIV ele continua ali na corrente sanguínea do paciente. O que acontece é que hoje as pessoas convivem com HIV desde que medicadas, né? E elas tenham ali, né, a quantidade de vírus controlada no organismo. A partir do momento que essa pessoa que tem HIV, ela faz a doação desse sangue, corre-se o risco, né, de contaminar ali o receptor. Por isso, todo cuidado com relação a isso. As pessoas hoje convivem com HIV? Convivem, mas para isso, eles têm que estar fazendo ali, tem que estar fazendo uso do coquetel, da medicação. Então, você doando esse sangue, né, a pessoa vai receber esse sangue, hoje é testado, então não existe mais essa possibilidade, mas você também vai estar, né, fazendo com que essa pessoa, para o resto da vida dela, ela tenha que fazer esse acompanhamento e fazer uso desses medicamentos. Hoje em dia, né, o sangue, ele ele passa por uma testagem rígida, diminuindo, assim, qualquer probabilidade de contaminação, porque não adianta também você, no momento, salvar a vida de uma pessoa e condená-la a viver com uma doença que muitas vezes, né, pode causar um prejuízo muito grande a ele. Então, tanto o HIV, sífilis, hepatite C, são doenças, né, onde as pessoas não podem fazer a doação de sangue. E nesse caso, mesmo se a pessoa que vive com HIV tivesse tornado indetectável? Mesmo assim. Entendi. Tá. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Gisele. Agora seguimos com o estudante Gabriel. Boa noite, professora. Boa noite. Gabriel, Universidade de Anhanguera. Eu queria saber quais são os alcances da doação de sangue. Tá. Cada bolsa de sangue, né, ela é dividida em até 4 partes. A gente não faz mais uso do sangue total. Então, tem as hemácias, hemoglobina, plasma, tá? Onde a gente pode estar salvando várias pessoas. E esse sangue, ele vai atingir quem? Caso de trauma, cânceres, hemofílicos. Então, todas aquelas pessoas que tiverem condições e necessidade de receber esse sangue, tá? Então, assim, em termos de bolsa, eu me animo e acabo falando, às vezes, acho que mais até do que me perguntaram, né? Mas, por exemplo, né, cada pessoa, cada doador, ele tem retirado ali, em médias, de 420 a 470 ml de sangue, porque 30% do sangue vai para exames, né? Então, eles te colocam a bolsa, mas eles já pegam ali de 30 a 20 ml de sangue para testagem, tá? E desses 450 ml, né, eles vão separar esse sangue ali em centrífuga e essas partes de sangue, eles vão ser usados ali em caso de cirurgias, hemorragias, diversos tipos de trauma, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Sim, obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Agora a gente segue com a aluna Beatriz. Olá, tudo bem? Tudo bem, Beatriz. Você chegou a mencionar sobre o período. Qual seria a quantidade de tempo para a pessoa fazer a doação? Existe um intervalo mínimo, né, de doação. Isso se modifica entre homens e mulheres. Então, os homens, eles podem doar com período mínimo ali a cada 2 meses. A mulher, ela já demora um pouquinho mais, ela pode doar a cada 3 meses,
tá? Por quê? O organismo da mulher, ele demora um pouquinho mais para produzir ferro. Então, por isso, essa diferença entre homens e mulheres. Hoje em dia, né, quando você se cadastra ali como doadora, é muito bacana, né? Porque o próprio centro ali de doação, ele entra em contato com você após esse tempo, após esse período, caso você esteja disposto, né, a fazer ali uma nova doação. Obrigado. Muito obrigado, Beatriz. Agora a gente segue com a pergunta da aluna Júlia. Boa noite, professora. Boa noite. Dando sequência, sobre os tipos de sangue, existe algum que hoje em dia está mais em falta nos bancos, nesse quesito de doação? E por quê? O sangue mais raro é o sangue AB, tá? Mas o que sempre está em falta é o O negativo, né? É aquele sangue, né? Os postos de sangue lá, você também consegue verificar todos os dias o nível ali do banco, por exemplo, o sangue que está mais em falta, porque a gente nunca está com folga com relação à bolsa de sangue, né? É bem interessante que se dê uma olhada para ver que realmente os hospitais, eles trabalham ali no limite, tá? Às vezes a gente tem período, por exemplo, sangue tipo O negativo, que às vezes a quantidade de sangue que se tem é de um dia só. Então isso é muito preocupante porque cirurgias acabam sendo, né, adiadas. Então são várias consequências, né, que se tem quando trabalha-se tão no limite e às vezes abaixo do limite. Mas o sangue que está sempre, né, que a gente está sempre precisando é ali o O negativo, né? É o sangue que, por exemplo, a maioria, as pessoas podem receber, por isso que se falta mais. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Agora a gente segue com o outro aluno, Ícaro. Olá, tudo bem? Tudo bem, Beatriz. Você chegou a mencionar sobre o período. Qual seria a quantidade de tempo para a pessoa fazer a doação? Existe um intervalo mínimo, né, de doação, e isso se modifica entre homens e mulheres. Então, os homens, eles podem doar com período mínimo ali a cada 2 meses. A mulher, ela já demora um pouquinho mais, ela pode doar a cada 3 meses, tá? Por quê? O organismo da mulher, ele demora um pouquinho mais para produzir ferro. Então, por isso, essa diferença entre homens e mulheres. Hoje em dia, né, quando você se cadastra ali como doadora, é muito bacana, né? Porque o próprio centro ali de doação, ele entra em contato com você após esse tempo, após esse período, caso você esteja disposto, né, a fazer ali uma nova doação. Obrigado. Muito obrigado, Beatriz. Agora a gente segue com a pergunta da aluna Júlia. Boa noite, professora. Boa noite. Dando sequência, sobre os tipos de sangue, existe algum que hoje em dia está mais em falta nos bancos, nesse quesito de doação? E por quê? O sangue mais raro é o sangue AB, tá? Mas o que sempre está em falta é o O negativo, né? É aquele sangue, né? Os postos de sangue lá, você também consegue verificar todos os dias o nível ali do banco, por exemplo, o sangue que está mais em falta, porque a gente nunca está com folga com relação à bolsa de sangue, né? É bem interessante que se dê uma olhada para ver que realmente os hospitais, eles trabalham ali no limite, tá? Às vezes a gente tem período, por exemplo, sangue tipo O negativo, que às vezes a quantidade de sangue que se tem é de um dia só. Então isso é muito preocupante porque cirurgias acabam sendo, né, adiadas. Então são várias consequências, né, que se tem quando trabalha-se
tão no limite e às vezes abaixo do limite. Mas o sangue que está sempre, né, que a gente está sempre precisando é ali o O negativo, né? É o sangue que, por exemplo, a maioria, as pessoas podem receber, por isso que se falta mais. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Agora a gente segue com o outro aluno, Ícaro. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. A minha pergunta é mesmo uma dúvida que eu tenho. Qual o tipo de vacina que a gente toma que é meio que impedido de estar doando sangue? A gente não tem impedimento, a gente tem períodos, né, que é como se fosse uma quarentena, tá? Então, por exemplo, a vacina da gripe, né, determinadas vacinas você tem 4 semanas, tem outras que tem 15 dias. Então, o que vai diferenciar ali é o tipo de vacina, mas não tem nenhuma vacina que seja impeditivo. Você precisa ali de uma quarentena. O que vai diferenciar ali é realmente do tipo de vacina, porque tem algumas vacinas que são com vírus inativado, outras, né, que tem uma outra tecnologia, e é por isso que a gente tem que esperar esse período para não estar transmitindo essas partículas aí para o receptor. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Muito obrigado, Ícaro. Agora a gente vai ter uma pausa desse bloco, encerrando e voltando com uma sequência de novas perguntas dos nossos alunos. Desde já, muito obrigado e voltamos, já já. Boa noite, nós voltamos aqui para o nosso papo com a nossa querida professora Simone e a gente volta com uma nova rodada de conversa aqui. Meu nome é Lucas Vieira, sou aluno da Anhanguera e seguimos com as nossas conversas. Agora a pergunta cabe a mim. É uma pergunta que muito me interessa, é do meu dia a dia, e a questão tem uma grande questão e um grande burburinho que nesse período, até mesmo de pandemia e tudo mais, que foi instituído se as pessoas homoafetivas, elas poderiam estar fazendo doação de sangue, e algumas até mesmo falando que não, até mesmo questão de um decreto que estava botando abaixo a impossibilidade dessas pessoas não doarem ou doarem. O que se torna impeditivo, né, é o quê? A quantidade de parceiros. Isso independe ali se é homoafetivo, se é homem ou mulher. Então, um dos questionamentos, né, que é feito pela enfermeira na hora da entrevista, como eu falei, vocês passam, né, a pessoa que vai fazer ali a doação, ela passa por dois atendimentos. O primeiro ali para fazer a análise, né, aferição dos sinais vitais, e um segundo, onde ele vai fazer alguns questionamentos com relação a medicamentos, com relação a alguns exames, tá? E com relação ao número de parceiros. Então, independente de ser um casal homoafetivo, um casal gay ou mulheres, o que vai fazer a diferença é o número de parceiros, né? E a responsabilidade também durante ali o sexo, que é o uso de preservativo. Tá? Então, isso que é importante ali na doação. Então, essa questão, né, ela já caiu por terra, então não tem mais isso. Muito obrigado, professora Simone, fico muito grato. E a gente gostaria também de entender um pouquinho mais por que até mesmo está tendo um alerta maior nesse pós-pandemia, a gente pode colocar assim, de a gente voltar a doar, de estar doando mais frequentemente. Nós passamos por um período onde houve o que? A retração, né? Com relação à doação de sangue. Para falar a verdade, não foi só a doação, parece que a população ela deixou guardado, né, vários exames, vários cuidados com relação à saúde. Então, você imagina uma população onde, né, de 100% a gente tem ali estourando 2% da população. Então, caiu desses 2%. Então, ficou ali de 1,50, 60, uma quantidade mínima. Só que as pessoas continuam ficando doentes, o câncer não deixou de existir, né? Os acidentes continuam acontecendo e a gente precisa mobilizar essa população.
né? Então, um dos fatores que eu particularmente acho mais importante é que isso pare de ser pontual nas pessoas, né? Por exemplo, eu não vou fazer essa doação porque eu tenho alguém da minha família que está precisando de sangue. Eu preciso fazer essa doação porque alguém está precisando de sangue. Então, isso é importante, sair desses 2%, né, para que o nosso trabalho também, né, nosso trabalho como enfermeiros, nós como profissionais da saúde, a gente não tem essa preocupação, tá? Eu estou lutando por essa vida, mas será que eu vou ter o sangue que essa pessoa precisa? Então, a gente fica preocupado com isso. Será que, né, vão precisar parar, reagendar cirurgias, porque o banco de sangue está trabalhando ali no negativo? Então, é importante, né, que a gente trabalhe, né, a gente passe essas informações para a sociedade para que a gente pare de correr atrás de um problema, né, que existe já há bastante tempo, né, e é algo tão simples de ser resolvido. Muito obrigado, é muito importante a gente saber disso e enfatizar a volta da doação de sangue. A gente agora segue com mais uma nova rodada de perguntas. Eu convido aqui agora o nosso aluno Marcos. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Nós sabemos que doar sangue por si só já é um ato de solidariedade, uma única doação pode salvar até 4 vidas, e esse por si só já é o maior ganho. Mas além desse, eu gostaria de saber quais são os outros benefícios que a doação de sangue traz para o cidadão. Olha, a gente pode até falar, né, que o ganho maior realmente é ali a solidariedade, tá? Em termos de trabalho, a pessoa ela tem um abono ali com relação ao dia trabalhado, tá? Ela não pode ser descontado. E é importante falar que não tem prejuízo, né? Existem pessoas que acham que esse sangue vai fazer falta, vai demorar 24 horas depois da doação de sangue. O nosso organismo ele já começa a repor essa quantidade de sangue ali perdido, né? Então, o que eu posso dizer, né, que é o fator, o ganho que a gente tem, é a gente saber que a gente contribuiu para a melhora, né, de saúde de alguma pessoa, né, que a gente nem conhece. Obrigado, professora. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, professora. Aí agora a gente segue com a Karine. Olá, professora, boa noite. Eu gostaria de saber qual é o peso ideal para ser a doação de sangue. Tá, o ideal é que não se tenha menos de 50 quilos, tá? E a idade é entre 18 e 60 anos, tá? Saiu uma nova portaria. Se eu tiver alguém de 16 a 18 anos e tiver as condições mínimas para doação, ela pode fazer a doação, desde que ela tenha ali um responsável que assine por ela. E se a pessoa tem de 60 a 69 anos e ela já é doadora, ela pode continuar fazendo essa doação desde que ela cumpra ali os requisitos para essa doação. Tá? O que ela não pode é estar fazendo a primeira doação depois de 60 anos. Tá bom, então. Muito obrigada, professora. Muito obrigado, Karine. Agora a gente segue com a Maria Fernanda, fazendo mais uma pergunta. Oi, professora, tudo bem? A minha pergunta seria sobre medula óssea. Qual a sua importância? É extremamente importante, né? Primeiro porque o nosso país, ele é multirracial. Então, para você encontrar uma medula óssea que seja compatível, a probabilidade é bem pequena. Então, pensa bem, se a gente já tem dificuldade, né, ali na doação de sangue, imagine como está ali a coleta de medula óssea. É importante, né, seria importante que a gente pudesse fazer também parte ali do nosso banco de doação, né? Porque a primeira coisa que você precisa é dar uma amostra de sangue. Aí, dependendo da compatibilidade, aí que é agendado ali a doação, né? Mas, como eu falei, se para a gente que está pedindo doação de sangue, a gente está ainda nos 2%, imagine a medula óssea, né? Também, né? A gente está
Eu acho que engatinhando ainda com relação a isso, mas eu sou uma pessoa que eu penso positivo, né? Então, é campanha de conscientização para a população e a partir daí a gente pode, né, pensar aí numa doação de medula óssea que ela venha, né, a colaborar com tanto de pessoas, de crianças que precisam disso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Fernanda. Obrigado, professora, novamente. E a gente agora segue com a aluna e colega Isabelle. Boa noite, professora. Bom, a minha pergunta é um pouco sobre a questão dos mitos. A gente sabe que existem muitos mitos em torno da doação de sangue. Nós sabemos que a Anhanguera mesmo está fazendo um trabalho super bacana, uma campanha de conscientização. Quais os principais mitos e como essas campanhas elas ajudam a combatê-los e a incentivar a doação de sangue? Um dos mitos, né, que geralmente circula é que a mulher, quando está menstruada, ela não pode fazer doação de sangue, tá? Isso é mito. O que a gente precisa, né, ali, de 420, né, a 470 ml de sangue. Uma parte disso, né, 30 ml, 20 ml, é usado ali para testagem. Mas isso não interfere nada com relação ali à doação de sangue. Outro mito que tem é com relação o sangue engrossa. Não, o sangue continua na mesma textura, tá? Eu doei uma vez, eu vou ter que doar sempre? Também não, né? O ideal é que a pessoa, né, por solidariedade, ela faça pelo menos uma doação, né, sei lá, cada 6 meses, alguma coisa assim. Acho que se a maioria da população fizesse uma doação a cada 6 meses, a gente não estaria nessa condição de estar sempre correndo, né, atrás, pedindo sangue aí para as pessoas, né? Eu acho que os principais mitos, né, são esses. A gente já falou, por exemplo, com relação ao piercing, né, com relação à tatuagem, caiu de 1 ano para 6 meses, tá? Então não precisa mais esperar tanto tempo para fazer ali a sua doação. Demora? Não. Por exemplo, né, se eu nunca fiz a doação de sangue, eu vou demorar ali em média 1h15, 1h30 no máximo. E se eu já fiz, se eu já sou uma pessoa, já sou doadora, eu vou demorar, às vezes, ali 50 minutos, 55 minutos, né? Então, acho que essas são ali as maiores preocupações. Dói. Gente, você vai sentir a picada da agulha. Depois da picada da agulha, a gente não sente nada. Tá? O ideal é que esteja sempre alimentado, hidratado, que tenha boas condições de saúde, é o ideal para se fazer ali a doação de sangue. Entendo. E sobre as campanhas realizadas, a Anhanguera estava realizando uma no campus, eu passei por aqui e vi uma campanha. Nós estamos fazendo uma campanha, né, porque eu acho importante, primeiro, eu ministro, né, a disciplina de urgência e emergência. E nós percebemos, né, junto com os alunos, eu sempre acho importante levar o aluno, né, do que é teórico para o prático mesmo. A gente trabalha muito, né, a enfermagem, ela trabalha muito com prevenção ali, né, com prevenção da saúde, com informação. Um dos nossos papéis principais é informação. Então, muitas pessoas, elas não fazem essa doação por falta de informação. Por exemplo, a gente falou com relação a mitos, tudo. Então, vamos passar essa informação e vamos deixar as pessoas cientes da necessidade que se passa ali, né, nos bancos de sangue. Por exemplo, qualquer um de vocês podem entrar ali no banco de sangue e saber, por exemplo, hoje, como que está o nível de doação. Tá? Então, é importante conscientizar, diminuir, por exemplo, medo, né? Às vezes a pessoa tem muito medo, o que vai acontecer? Será que dói? Será que demora? Será que isso? E alguma coisa, é tranquilo, né? Enquanto você está doando, você está assistindo televisão, você é muito bem recebido, você não paga estacionamento. Então, é algo, né, que você tira aquela pessoa da expectativa, vai doer, vai demorar, isso, então a gente tira esse tipo de medo. O que a gente pretende, né, fazer no próximo semestre é trazer o banco de sangue aqui para a faculdade. Tá? Esse é o próximo passo. Só que para fazer isso, nós precisamos de 80
né, pessoas, 80 doações. Então, a gente já está pensando, né, em estar fazendo essa divulgação para o próximo semestre, com pelo menos 80 pessoas dispostas ali a fazer essa doação e trazer o banco de sangue para cá, para dentro da faculdade. Estou torcendo os dedos para tudo dar certo. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Isabelle. Muito obrigado, professora, e que a gente consiga realmente alcançar até mesmo além dos 80. A gente segue agora com o aluno Wesley. Olá, Pro, tudo bem? Estendo aqui minha alegria de tê-la conosco. Vou fazer uma breve analogia de o que aconteceu com a minha família e já te faço a pergunta. Há 2 anos atrás, a minha mãe foi internada por fortes dores na cabeça. Ela estava com Covid na época, ela contraiu Covid, e aí foi detectado que ela teve uma trombose na veia central da cabeça, né? Isso desencadeou muito também a anemia dela, que ela já tem há alguns anos, por conta que ela é bariátrica, né? E as plaquetas dela caíram e ela teve que fazer uma transfusão de sangue. E aí minha pergunta é se você já passou por alguma situação inusitada em relação a ter que fazer essa correria, né, nos bastidores, para uma pessoa que necessitava muito desse sangue, né? Ou alguma curiosidade que você já passou nessa sua profissão. Obrigado. Olha, na profissão de enfermagem, né, é legal porque um dia nunca é igual ao outro. E trabalhando com trauma, né, se torna ainda mais... eu falo que eu nunca me daria bem com um trabalho que é sempre a mesma coisa. E trabalhando dentro do trauma, né, a gente tem essa possibilidade de ter ali pessoas diferentes com necessidades diferentes. Então, o que acontece? Né? Muitas vezes, eu acho que uma das situações onde eu achei mais complicada, né? Eu trabalhei algum tempo em UTI, e UTI, assim, às vezes está muito calmo, mas quando começa a apitar os aparelhos, é tudo de uma vez. E nós estávamos numa parada cardiorrespiratória, o paciente tinha sofrido um acidente, ele era multitraumatizado, ou seja, ele tinha vários traumas, né? Então, o paciente parava, voltava, parava e voltava, né? Numa situação dessa, uma situação extremamente tensa, onde o enfermeiro, né, ele fica avaliando e ele tem que já prever o que pode vir a faltar. Dentro do carrinho de emergência, você tem uma quantidade X de medicamentos, ali de insumos que você pode estar precisando, porém, dependendo do tempo de parada, aquilo pode terminar e você tem que se virar para conseguir os insumos. E eu lembro que numa dessas situações, né, o médico tinha pedido para a gente ali, né, o eletro. Quando fui pegar o elétrico, os fios estavam todos enrolados. E numa situação de trauma, de urgência, você não tem tempo de desenrolar. Então, aquela coisa do médico olhar para você e você já sabe tudo que ele está te dizendo, né? Porque é função do enfermeiro ter ali, né, tudo preparado numa situação de emergência. Então, a hora, nem esperei, já fui em outra UTI, já peguei aparelho, já trouxe, já levei, troquei tudo. Então, a gente sempre tem que trabalhar ali à frente, né? Então, são situações onde não deve acontecer, mas às vezes acontece e a gente aprende para que isso não volte a acontecer. Obrigado. Muito obrigado, Wesley. E muito obrigado, professora. Antes de darmos seguimento com mais uma pergunta que surgiu também, nossa dúvida, é até mesmo para as pessoas, para nós, do nosso dia a dia. A gente conhece algum familiar, até mesmo nós da produção e os alunos, se a gente sabe de alguém que tem medo de doar sangue por causa da agulha, ou até mesmo da questão da vacinação também, que a gente tem algumas pessoas que têm esse certo receio. Como a gente pode fazer, como a gente pode abordar e facilitar que essa pessoa doe? Eu vou te falar que não é uma pessoa, são muitas pessoas, né? Eu até dou risada com alguns amigos quando a gente recebe aquela pessoa extremamente tatuada que morre de medo de agulha, né? Então, a gente olha para aquela pessoa, né? E a gente fala,
é normal nós recebermos, né? Uma pessoa, quando entra um paciente tatuado, a gente já sabe, tem medo de agulha. E para a gente gera uma certa, né, curiosidade com relação a isso, que a gente sabe que vai dar trabalho. Então não é pouca pessoa, não é um número pequeno de pessoas que têm medo de agulha, né? Porque dói, a gente sabe, né? Então, na doação de sangue, né, quais os recursos que a gente usa para diminuir essa tensão, né? Primeiro, é não fazer a preparação ali na frente da pessoa, porque a pessoa começa a se desesperar. Uma das coisas que acontece, ela começa, né, a transpirar ali. A gente já sabe que a pessoa está com medo. Então, tanto na coleta de sangue, quando a gente vai fazer algum medicamento, né, uma intramuscular, ou a gente vai fazer uma coleta de sangue, a gente faz isso de costas. A pessoa só vai ver na hora mesmo, a agulha na hora de estar funcionando. E o que eu uso muito é distrair essa pessoa. Então, eu sempre falo, né? Por exemplo, eu recebo ali uma pessoa, independente de eu saber se ela está com medo ou não, como que eu faço para diminuir a tensão entre nós dois? Eu chamo a atenção para uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, se é você, eu chegaria para você e falaria assim, nossa, que camisa bonita. Onde você comprou? Estava procurando isso. Então, eu estou tirando aquela pessoa, né, daquela situação onde ela está com medo. Então, enquanto ela tirou, né, a atenção dela daquilo que eu estou preparando, ela nem percebe que eu estou fazendo. Porque a atenção dela está totalmente voltada para outra coisa. Isso a gente aprende muito com criança também. Criança tem medo. Então, o que a gente faz? Pega um brinquedo, né? Pega uma boneca. Mas eu sempre procuro olhar na pessoa para chamar a atenção dela para alguma coisa que não tenha nada a ver com aquilo. E na hora a pessoa sai daquele, sabe? Eu estava pensando na agulha, não estou mais. Por exemplo, pessoa tatuada, né? Eu tenho tatuagem, gente, tenho 3, né? Quero fazer mais uma. Então, a pessoa está tatuada. Nossa, que tatuagem linda, onde que você fez tudo? Então, eu vou conversando com a pessoa sobre algo que não tenha nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. Enquanto eu estou conversando, eu estou preparando, a pessoa nem está vendo, né? Então, uma das coisas que a gente usa é geralmente distrair o paciente naquele momento. Isso diminui a tensão. Enquanto diminui a tensão, às vezes a pessoa saiu, está olhando para o paciente, nem percebi. Né? E eu falo bastante também, né? Eu tenho isso. Então, eu acho que diminui a ansiedade. Eu tenho pessoas que falam assim, nossa, você já fez, né? Porque eu tô falando de outra coisa. Tá deixando o ambiente mais leve. Piscou, não viu, a agulha já saiu. Já foi. Bom, agora a gente vai ter uma mudança de rua aqui rapidinho para a próxima pergunta da nossa aluna Sara. Como é o processo de doação de sangue para as pessoas que têm doença autoimune? As pessoas que têm doença autoimune, elas não podem fazer doação de sangue. Bom, com tudo isso, a gente agradece novamente a todos os alunos que perguntaram, assim também como a gente gostaria de voltar a enfatizar a doação de sangue, porque a gente está num momento de escassez muito grande e que todos que podem estar doem, porque é muito importante. E assim também deixo as últimas palavras para a nossa professora, para ela dar o seu recado final para a gente. Gente, que eu acho importante que a gente não espere as campanhas, né? Que a gente faça da doação de sangue um hábito, né? Para a gente, numa necessidade, não precisar correr, pedir para a família, né? Então, a doação de sangue, ele é um ato de amor. Tá? É algo que a gente faz, que a gente sabe que ela não vai receber nada em troca, mas a gente tem certeza que o sangue da gente, né, conseguiu ou melhorar a vida, né, ou salvar a vida de várias outras pessoas. Então, se eu posso deixar um recado para vocês, né, é que façam da doação de sangue um hábito para a vida. É interessante, né, que vocês acessem os sites ali da doação de sangue, procurem sempre o posto mais próximo, agendem, tá? Porque tem sempre um local perto de vocês. Muito obrigado, Simone. Por agora, é só. A gente volta em outra oportunidade. Desde já agradecemos a sua atenção por estar aqui conosco e desejamos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para você.